Atrás, não, já não é meses, né? Em agosto do ano passado, eu senti no meu coração em escrever um livro. Deus me deu um título do livro, me deu os capítulos, e eu comecei a escrever o livro. Em janeiro eu já tinha terminado de escrever o livro. Eu estava na ilha de Maurícios, uma ilha muito longe, mais próximo. Ok, é que eu estou escutando bem aqui. Ok. Eu estava na ilha de Maurícios e ali eu escrevi o meu último capítulo. Em fevereiro eu estive na Índia e de repente vem esse famoso viruzinhos e para tudo. Eu segurei o livro e eu falei assim: Senhor, eu não sei realmente o momento de lançar o livro. E fazem 2 meses Deus falou assim: este é o momento. Então eu fiz o lançamento do livro em espanhol e recentemente, agora eu estou fazendo o lançamento do livro em português, que está aqui nas minhas mãos, e o título é O Poder da Igreja. E eu vou estar ministrando algo, eu estou falando tudo isso porque eu vou estar ministrando algo que está justamente no primeiro capítulo, algo que marcou a minha vida assim no momento da minha conversão. Quando eu me converti, foi uma conversão radical, apaixonado por Jesus, mas eu me deparei com uma igreja impotente, uma igreja que não parecia realmente ser a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu aqui na terra. Se você pode me acompanhar, abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, e vamos ler o versículo 18 e versículo 19, Mateus capítulo 16, obrigado, versículo 18 e versículo 19, diz assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la, não poderão prevalecê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Meus amados, preste atenção neste versículo, que poderosa palavra é esta. Vamos entender algo, quando Jesus está falando aqui, se vocês lembram da história, verdade? Jesus pergunta para os seus discípulos, fala assim: quem dizem as pessoas que eu sou? E alguns disseram isso e aquilo. Perguntou para os discípulos, Pedro se levanta e fala assim: você é o Messias, é o Filho de Deus. E Jesus vem e declara esta palavra sobre a vida de Pedro, mas na verdade está declarando sobre nós como igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Repita comigo: nós somos a igreja de Jesus Cristo. Entendam algo, e hoje é muito popular em nossos dias, algo que algumas pregações, alguns, não posso dizer que são teólogos, esses que estão dizendo essas coisas, mas dizem que nós somos a igreja, nós não precisamos mais ir num lugar estabelecido, porque eu sou a igreja. Eu fico em casa e escuto a palavra da minha casa. Meus amados, a palavra igreja é a palavra eclesia, que significa assembleia, agrupamento, reunião. A igreja tem que estar reunida. Mas naquele tempo não existia igreja, existia uma perseguição, a igreja não tinha. Hoje nós temos um privilégio e temos que aproveitar esse privilégio que ainda temos de poder congregar-nos aqui neste lugar, num edifício, para adorar ao Senhor. Naquele tempo, na igreja primitiva, não existia esse privilégio, mas sabe onde eles se reuniam? Nas catacumbas, nos cemitérios, mas eles estavam lá reunidos, eles estavam lá congregando, eles estavam lá juntos. Então aqui fala que Jesus declara e fala assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Eu darei a vocês, a nós, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Dá uma olhada à autoridade que nós temos, meus amados. E muitos de nós temos esquecido realmente esse poder, essa autoridade que nós temos de realmente ligar nos céus e ligar algo aqui na terra, de desligar algo aqui na terra e desligar também nos céus. Vocês estão aqui comigo?
Dá uma olhada aqui, a autoridade nós temos, meus amados. Então, como eu falei na minha conversão, quando eu me converti aos 18 anos de idade. Aquela conversão radical, eu tive um encontro radical com o Senhor Jesus. E eu já deixei tudo, ninguém precisou falar para mim o que eu precisava deixar de fazer. Eu entendi, o que é pecado, eu comecei a abandonar todas as coisas, eu comecei a deixar todas as coisas que eram do mundo, porque eu queria estar com Jesus. Eu comecei a ler a Bíblia sozinho, ninguém precisava falar para mim que eu tinha que ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, me recomendaram livros, eu comecei a ler esses livros, que talvez esses livros me tornaram um pouquinho radical, que eram os livros dos puritanos, aqueles radicais, apaixonado. E quando eu lia nas Escrituras e eu via realmente o poder na qual Jesus se manifestava aqui na terra, eu falava assim, eu ficava admirado. Mas meus amados, esse Deus na qual nós lemos a palavra de Deus, Ele não mudou. O nosso Deus é o mesmo, a palavra de Deus ela é eficaz, ela é poderosa. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele não muda. Então quando eu li as Escrituras, eu ficava admirado em ver os milagres que Jesus fazia, a autoridade que Ele tinha. Depois eu começo a ler o livro de Atos, e eu vejo agora os discípulos de Jesus também se manifestando com poder, com autoridade. Eu falava assim, uau, que tremendo isto. E eu comecei a desejar isto para a minha vida, assim, recém-convertido, eu comecei a desejar, eu falei, Senhor, eu também quero viver nessa autoridade, eu quero viver neste poder. Em Atos capítulo 17, se você pode me acompanhar em Atos capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6, Atos capítulo 17, agora vemos também esses discípulos que tiveram esse encontro radical com Jesus, e é o que necessitamos hoje, meus amados, pessoas que têm um encontro realmente com Jesus e que transformem a sua vida. Atos capítulo 17, versículo 1 diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos temente a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Versículo 6 diz: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Dá uma olhada o que acontece aqui, meus irmãos. Como eu falei, foram conversões radicais. Paulo teve uma conversão radical. Ele se converteu e já estava pregando. Ninguém não ficou esperando assim, olha, não, você tem que esperar aqui um pouquinho. Não, ele já começou a pregar o evangelho. Foi uma conversão radical. E esse mesmo Paulo agora começa e sai para todos os lados, e sai anunciando Jesus em todos os lados. Meus amados, o mundo espiritual é tão forte, a autoridade que nós temos com a igreja é tão forte, que quando nós chegamos num lugar, o mundo espiritual tem que saber que nós chegamos. Diz aqui esta passagem, meus amados, que esses homens gritavam e eles diziam assim: esses homens que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram aqui. Aonde eles chegavam, algo acontecia. Quando eles pisavam um pé numa cidade, aquela cidade começava a estremecer. Deixa eu te dizer algo, meus amados. Se vocês entenderem quem vocês são como igreja, a autoridade que realmente nós temos como igreja,
Quando você acordar de manhã, o inferno vai estremecer, o diabo vai dizer: meu Deus, este homem e esta mulher não poderia ter acordado, este homem e esta mulher não poderia ter levantado. Meus amados, quando temos essa autoridade, o inferno estremece, começa a gritar, começa a dizer: esses que estão trazendo, causando um alvoroço em todo mundo, chegaram aqui. Em outras versões diz que eles transtornavam, esses homens que estão transtornando todo mundo chegaram aqui. A palavra transtornar significa mudar de ordem de vida, ou fazer mudar de vida. Aonde Paulo e Silas, aonde os discípulos chegavam, aquelas pessoas mudavam. Mudava a sua cultura, mudava a sua maneira de viver. Antes tinha uma cultura pecaminosa, agora tem uma cultura do reino de Deus. Eles mudavam o seu estilo de vida. E era isso que eu lia. Já recém-convertido, eu lia essas passagens e falava assim: eu quero ser este homem, que aonde eu chego eu posso realmente causar um alvoroço, que o mundo espiritual possa saber que eu estou chegando ali. Assim tem que ser a igreja. Eu lia e lia, eu lia a Bíblia muitas vezes, o Novo Testamento. Eu era novo convertido, então eu lia somente o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos e Atos. Eu lia e relia e era apaixonado, e sou apaixonado em ler a palavra de Deus. E eu via a autoridade que Jesus tinha. Quando Jesus ministrava, meus amados, a ministração de Jesus era diferente. Eles falavam assim: uau, que ensinamento é este? Pois ele ensina com quem tem autoridade. Deixa eu te dizer algo, meus amados. Uma palavra de entretenimento, uma palavra que chega na tua alma, vai te fazer feliz somente por um momento. Mas uma palavra de poder, uma mensagem de poder vai transformar a tua vida. E o que a igreja necessita hoje são mensagens poderosas que transformem a vida dos homens. E aqui fala que Jesus tinha essa autoridade. Ele não ensinava como os demais. Quando ele ensinava, tinha uma autoridade. A palavra autoridade significa direito ou poder de mandar ou governar sobre algo que está subordinado. Jesus tinha essa autoridade. Aonde ele chegava, ele sabia que tinha essa autoridade de governar aquilo que estava subordinado. Por isso que as pessoas ficavam assombradas. Em Lucas capítulo 4, versículo 33 e versículo 34. Lucas capítulo 4, versículo 33 e versículo 34. Antes de ler isso, eu quero agradecer ao pastor Jorge, porque eu perguntei antes de subir aqui, eu perguntei ao pastor Jorge, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou assim: meu filho, prega o tanto que você quiser. Às 9 horas todo mundo vai embora, mas você continua pregando. Brincadeira, ele não disse nada disso não. Lucas capítulo 4, versículo 33 diz: na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. O mundo espiritual reconhecia, sabia a autoridade de Jesus, sabia que Jesus, quando Jesus chegava, o mundo espiritual estremecia. E assim tem que ser com a igreja. Aonde nós chegamos, o mundo espiritual tem que estremecer. Se nós olhamos também em Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12, Marcos capítulo 3, versículo 11 e versículo 12 diz: sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Que lindo isso, meus amados, e era isso que eu lia. Eu vim dessa escola, eu falei assim: Senhor, eu quero viver isso que está na tua palavra. Se está na tua palavra, eu sei que é real, eu sei que eu posso viver isto. Mas hoje em dia nós
falamos assim, não, mas talvez isso só foi para aquele tempo. Não, é claro que conhecia Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus estava na criação, Jesus estava antes da criação, Jesus sempre foi Deus. Mas eu posso provar para você nas Escrituras que cada um de nós aqui podemos ser conhecidos no mundo espiritual. Agora minha pergunta é: como somos conhecidos? Como o mundo espiritual realmente nos conhece? Nos conhece como uma igreja poderosa? Nos conhece como uma igreja que realmente o inferno se estremece? Ou nos conhece como um qualquer? Em Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, já logo no começo, eu não vou ler o começo, eu vou ler a partir do versículo 13, você pode buscar lá, Atos 19, versículo 13, mas logo no começo nós vemos Paulo, aí está o Paulão de novo, esse Paulo não parava, e essa era a igreja de poder, assim como Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos em Éfeso, a primeira pergunta que ele faz é: vocês receberam o Espírito Santo? A igreja de poder é assim, meus amados, tem que viver no sobrenatural. Então ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Assim, nunca escutamos falar de tal coisa. O que é isso? É uma nova bebida, uma comida? Nunca escutamos falar disso. Então Paulo prega para eles, explica o que é o Espírito Santo, impõe as mãos neles, e quando impõe as mãos nele, fala que esses 12 homens foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em línguas e profetizar. Assim era, onde o apóstolo Paulo chegava, alguma coisa acontecia. E continua aí dizendo algumas coisas em Atos 19, e chega no versículo 13 e diz assim, Atos 19, 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Versículo 14. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Pare por aqui por um momento. Dá uma olhada, que interessante. Aqui conta a história agora de 7 homens, 7 filhos de um homem chamado Seva. Não era qualquer homem, era o chefe dos sacerdotes. Esses homens conheciam a palavra de Deus muito melhor que você e muito melhor que eu. Se vocês já forem em Israel, vocês vão ver lá no muro dos lamentos, das lamentações, os menininhos pequenininhos indo lá e aprendendo a Torá. Agora imagina esses meninos, eles cresceram, eles eram filho do chefe dos sacerdotes, eles tinham que saber o Torá. É algo que está escrito na palavra, que eles têm que aprender em casa, ao levantar, ao despertar. Eles tinham que conhecer, eles conheciam muito a Bíblia. Eles tinham um título que era importante, eles tinham um título ali, eles tinham uma fama ali na sociedade que eles viviam, porque eles eram filhos do chefe dos sacerdotes. Agora deixa eu dizer algo para você. Ter um título na igreja, ter um título, seja onde for, mas principalmente na igreja, né? Conhecer a Bíblia não significa que você é conhecido no mundo espiritual. Eu vou repetir isso. Ter um título de pastor, diácono, bispo, apóstolo, anticristo não. Seja o título que você queira dar. Você pode conhecer muito a Bíblia, isso não significa que você tem autoridade espiritual. Estes homens aqui, eles conheciam muito as Escrituras. Mas sabe aqui com o mundo espiritual, sabe como eles eram conhecidos no mundo espiritual? Vamos continuar lendo. Um dia, porque isso foram vários dias eles tentando expulsar esse demônio. Então, um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos.
Em outras versões fala que eles fugiram nus e ensanguentados, de tanto que apanharam. Tinham título, conheciam as escrituras, mas no mundo espiritual eles eram um nada. E aqui nessas escrituras eu mostro que cada um de nós podemos ser conhecidos no mundo espiritual, mas como nós somos conhecidos? Agora preste atenção nessa passagem. Quando os demônios que estavam sobre este homem, fala para esses filhos de Seba, eles falam assim, olha, preste atenção nisso. Fala assim, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus. Daí ele fala assim, e eu também sei quem é? Não, me ajuda aqui, eu sei quem é? Paulo. Vocês conhecem a história de Paulo? Paulo não era Paulo, o seu nome era Saulo antes. Saulo foi um pecador, Saulo foi um homem que perseguiu a igreja, Saulo foi um homem que permitiu matarem cristãos, Saulo foi um homem que prendeu cristãos, mas essa era a velha criatura de Saulo. Agora Saulo é um novo homem, e os demônios não via ele mais como um pecador, como um homem mau, mas agora via ele como uma igreja de poder, via ele agora como um homem transformado, e falou assim, eu sei quem é Paulo. Não deixe Satanás te acusar como você era no passado. Você é uma pessoa transformada, você é uma pessoa renovada, você é a igreja poderosa de Jesus Cristo aqui na terra. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, quem é você? Como eu falei, quando eu comecei a escrever esse livro, e eu conto essa história aqui no livro, porque foi justamente quando eu vi essa igreja impotente. Eu lia todas essas histórias e eu falava assim, uau, eu ficava fascinado. Algo que eu fiz assim que me converti, essas canções eu não conhecia, as canções que cantou por último eu não tinha nascido ainda. Mas eu sou do tempo que tinha, não era DVD, não era Netflix, era os fita cassete, sabe aquele videocassete, quantos se lembram disso? Oh, glória, que bom, não estou sozinho aqui. Alguns não levantaram a mão, são pecadores, que eu olho para vocês, vocês não são tão novinhos assim não, hein? Eu comprei o filme de Jesus, eu comprei aquela fita, e eu assistia o filme de Jesus todo momento. Eu assistia quase todos os dias, eu assistia o filme de Jesus, e eu ficava maravilhado, e Jesus orando ali pelos enfermos, orando pelos cegos, e principalmente orando por aqueles homens que estavam endemoniados, principalmente o gadareno, né? Quando chegava lá, atravessava o lago, o mar da Galileia, e quando chegava do outro lado, e fala que vinha aquele endemoniado. Então no filme era chocante, e eu assisti isso muitas vezes, eu já sabia esse filme de cor, já sabia as frases, e lendo as escrituras, e lendo os livros, assim, uau, eu quero viver isto. Como eu falei, minha conversão foi radical, então eu sempre queria estar em vigília de oração. Onde tinha vigília de oração eu estava. E eu me lembro, eu tinha 6 meses de convertido, 6 meses. Eu passei em uma rua, e na frente de uma igreja pequena, estava escrito assim, vigília de renovação carismática. Eu não sabia o que era renovação carismática, mas eu vi que era uma vigília. Eu falei assim, eu quero estar nessa vigília, vamos lá orar. Então na época, minha esposa era minha noiva naquela época, com outro amigo, nós fomos nessa igreja, uma igreja pequena, 100 pessoas, mais ou menos, 80 pessoas. Vigília, umas 30 pessoas devia ter na igreja. Mas eu nunca gostei de sentar atrás, eu sempre queria estar sentado à frente. Daí eu entrei na igreja, eu olhei assim, não conhecia ninguém, eu olhei assim, daí eu vi que atrás tinha alguns lugares, no meio estava um pouquinho ocupado, mas eu queria sentar aqui nas primeiras filas, e nas primeiras cadeiras já estava cheia. Eu fiquei olhando, e bem aqui assim, ali do lado assim, tinha algumas cadeiras ali. Eu falei assim, aqui é onde eu vou sentar, eu quero estar sentado na frente. Eu não entendia nada de protocolo de igreja, onde você tem que sentar, se você é um visitante, nada disso. Eu fui e me sentei lá do lado. Vamos dizer, como se fosse aqui. Depois que eu fiquei sabendo que era só para pastores. Mas como ninguém falou nada para mim, eu fiquei ali sentado. E aí fiquei orando, e estávamos orando lá.
Por volta das 2 horas da manhã, eu olho para o meu lado assim, depois eu entendi que eles estavam orando para serem batizados pelo Espírito Santo, por isso renovação carismática, e eu lá orando tudo também, e de repente eu olho assim, de lado, eu olho aqui na minha frente assim, e eu vejo uma mulher que começa a mudar o semblante dela, o rosto dela começa a mudar, começa a ficar assim, feio, de repente começa a sair um som da voz dela, e da boca dela começa a sair um som, e começa... Eu falei assim, uau. Eu já disse, não, isso não é normal, isso é espiritual. 6 meses de convertido. Daí eu olho para a pessoa que estava do lado dela, a mulher começa a acariciar ela e fala assim, tranquila meu amor, tudo vai sair bem. E na minha cabeça eu falei assim, não, isso é um demônio. Eu lembrei do filme de Jesus. E continuou, começou a aumentar. Aquele som começou a cada vez ser mais forte na boca dela. De novo, eu não sabia nada de protocolo de igreja, eu não sabia que não podia orar por ninguém. Eu me levantei do meu lugar, fui de frente para aquela mulher, e falei assim, no nome de Jesus, eu te ordeno agora que você sai. Quantos creem que o demônio se manifestou e saiu? Levanta as mãos. Quantos creem que não se manifestou e não aconteceu nada? Levanta as mãos. Os demais não creem em nada. Os demais não acreditam em nada. Me ajuda aqui, acredita em alguma coisa, por favor. Meus amados, quando eu falei, no nome de Jesus, sai. Essa mulher se levantou, o demônio se manifestou, ela se levantou, me deu um chute no estômago, mas foi tão forte o chute que eu caí para trás, sem respiração. Daí só via uma igreja correndo, o povo correndo de um lado para o outro, ninguém sabendo o que fazer, e corre um para o lado, e eu no chão ali tentando recuperar o ar. A mulher era desse tamanho, meus amados, foi tão forte o chute. Daí quando eu consegui recuperar o ar, eu falei assim, onde está o pastor? Daí me falaram, o pastor saiu correndo. Eu não estou brincando, meus amados. Eu falei, mas como saiu correndo? Nisso a mulher estava batendo em todo mundo, estava no chão, os homens segurando ela. E eu falei, mas como saiu correndo? Ele falou assim, é que ele não entende disso. E ele foi chamar uma outra pessoa que entende disto. O pastor não voltou e o homem que entende disso tampouco veio. E agora está lá, um muchacho, um jovenzinho de 6 meses de convertido, tentando expulsar o demônio. Na minha cabeça estava assim, uau, no filme de Jesus, Jesus falou, o demônio saiu. Eu pensei que ia acontecer a mesma coisa. Só que não saiu. Daí vai lá, sai, não sai. E aquela luta, meus amados, e aquela guerra, e orando. Neste momento eu vi como a igreja era impotente. Aquelas pessoas que estavam há tanto tempo na igreja, ninguém sabia o que fazer. Na verdade, ninguém nem se aproximava perto desta mulher para orar. Ninguém se aproximava. E agora está lá esse jovem de 6 meses de convertido, com a minha noiva, minha esposa agora, nós orando e tentando expulsar, e sai, e não sai, e sai. E meus amados, era tão forte, que às vezes o demônio saía, e falava assim, uau, aliviou. E no fundo da igreja estava o filho caía endemoniado no fundo da igreja. Daí saía correndo para o filho, o demônio voltava para a mãe. Isso foi horas. E o demônio dava risada da gente. E zoava a gente, cantava a música do mundo, e dava gargalhadas altas, e eu já não sabia mais o que fazer. Isso começou a ocorrer às 2 da manhã. Às 4 horas da manhã, já havia passado 2 horas orando, e nada acontecia. Às 4 horas da manhã chega um homem na igreja, um homem com uma autoridade, meus amados. Eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Ele entra pela porta da igreja e ele começa a caminhar. Esse homem, ele estava de terno, gravata, e ele começa a caminhar. Quando ele entra na igreja, eu estava ajoelhado, somente com o joelho aqui assim no chão, orando pela mulher. O demônio parou de dar aquelas gargalhadas, olhou para esse homem, eu olhei, todos olharam, e esse homem começa a caminhar agora com aquela autoridade.
Quando ele chega perto, assim, vem um alívio no meu coração. Eu falei assim: obrigado, Senhor, por enviar alguém. Esse homem, quando chega perto, então ele levanta a mão, e quando ele vai estender as mãos para falar, o demônio começa a dar uma gargalhada, e bem forte, começa a rir e rir e rir. Então o homem se cala, não fala nada, e o demônio fala assim: quem é você? Você essa semana mesmo estava pecando. E começa a falar todo o pecado que o homem estava fazendo. Naquele momento, o homem dá as costas e vai embora. Quem somos no mundo espiritual, igreja? Como eu disse, naquele momento eu vi uma igreja impotente, e nós não somos uma igreja impotente, nós somos a embaixada do reino de Deus aqui na terra. Nós temos a autoridade de ligar os céus na terra e a terra nos céus. E agora eu estou lá e eu continuo com isso. Eu falo assim: Senhor, eu já não sei mais o que fazer. E orava, e orava, e orava, recém-convertido. Eu falava assim: Senhor, no filme era tão fácil. Eu pensava mesmo, eu falava: no filme foi tão fácil. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia, era uma Thompson grande, grossa. Eu peguei aquela Bíblia e eu pensei comigo: agora esse demônio vai sair. De verdade, pastor Jorge, eu olhei para a minha Bíblia assim, olhei para aquele demônio. E eu falei assim: agora você vai sair. Olhava para a minha Bíblia, olhava para a mulher endemoniada. Daí eu falei assim: você vai sair de uma vez por todas agora. Beija aqui a minha Bíblia e sai. Beija a minha Bíblia e sai. Que ignorância, é verdade? Eu não bati. Alguns pensaram que ia bater com a Bíblia, é verdade? Eu não bati, só que eu mandei beijar. Lógico que não saiu. Eu conheço alguns que batem com a Bíblia, puxa cabelo. Eu não sei como, por volta das 6 horas da manhã, o demônio saiu. Não sei como, mas daquele momento em diante, eu pude ver como o mundo espiritual é tão real. Eu nunca tinha visto uma pessoa endemoniada, eu nunca tinha visto uma pessoa ministrando libertação, eu nunca tinha visto nada disso, mas eu vi naquele momento como o mundo espiritual é real. E deixa eu te dizer algo, meus amados: o mundo espiritual não mudou. Os demônios não mudaram de endereço. Os demônios continuam existindo, continuam traumando vidas, continuam atormentando vidas. Existem pessoas que estão doentes e necessitam de uma igreja poderosa se levantar para resgatar essas pessoas. Então naquele momento eu pude ver e falar assim: Senhor, eu não quero ser um mais. Eu quero ser realmente essa igreja na qual o Senhor chama para ser essa igreja poderosa, na qual as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E assim eu tenho visto, meus amados, até o dia de hoje. Até o dia de hoje eu tenho visto confrontações, eu tenho visto a realidade do mundo espiritual, como o mundo espiritual se manifesta, como age, e eu não entendo muitas vezes como a igreja ainda não percebe isto. Na Índia, quantas manifestações na Índia, e eu via o demônio numa menina, falava somente dialetos, de repente o demônio começa a falar inglês comigo. Ali na Índia, uma vez eu vi um caso, comecei a pregar numa pequena igreja, um pastor que tinha uma organização ali da Índia, um indiano me convidou, eu fui lá ministrar, e quando eu estava pregando, se manifestou um demônio, eu continuei pregando a palavra. Quando eu terminei de pregar, eu fui lá, estava o pastor presidente dessa organização, o pastor da igreja local aqui do meu lado, e quando eu cheguei lá, eu falei assim: já chega de bagunça. Daí o demônio assim, a mulher bem pequenininha assim também, olhou assim bem, com uma cara bem feia, e falou assim: eu te odeio, eu vou te matar. Eu falei assim: mas eu não tenho medo de você. Escuta isso. O demônio falou assim: eu sei que você não tem medo. Daí olha para o pastor que estava do lado, o pastor da igreja local, e fala assim: mas este daqui, e dá um tapa na cara dele. Quem nós somos, meus amados? Olha para a pessoa que está do seu lado uma vez mais e fala assim: quem é você?
Jesus já nos delegou esta autoridade, meus amados. A palavra de Deus diz, fala que Ele, chamando os 12, deu-lhes a autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Ele nos deu essa autoridade. Se lembre disso, nós somos a igreja poderosa de Jesus Cristo aqui na terra. Nós não estamos aqui para ser um clube social, não estamos aqui somente para socializar, nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E Ele nos deu essa autoridade, meus amados. Ele já nos entregou esta autoridade. Entenda que nós somos embaixadores do reino. O que é ser um embaixador, meus amados? O embaixador tem a mesma autoridade que tem o líder do seu país, seja um presidente, seja um rei, ele tem a mesma autoridade. Entendam isso, quando você pisa numa embaixada, vamos dizer, você vai na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Quando você pisa ali na embaixada, você já não está pisando no território brasileiro, você está pisando num território americano, porque você está na embaixada. E o que eu quero dizer é que nós somos aqui a embaixada do reino de Deus aqui na terra. E quando nós chegamos num lugar, nós temos que estabelecer os céus neste lugar, nós temos que ligar os céus aqui na terra. Fique de pé comigo. Jesus olha para os seus discípulos e Ele dá esse último mandamento para eles e fala assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E agora Ele delega essa autoridade aos seus discípulos e diz: agora, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Agora vocês vão e estabeleçam este reino. Essa autoridade que está nos céus e na terra sobre a minha vida, eu delego sobre vocês agora. Nós temos esta autoridade, meus amados. Nós não podemos mais brincar de ser igreja. Nós temos que realmente demonstrar, principalmente em tempos como esse que estamos vivendo, de vírus, de doença, de temor e medo. Nós temos que mostrar que para isto nós estamos, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Feche os seus olhos. Todos fechem os seus olhos por um momento. Eu gostaria de chamar o pastor Jorge para me ajudar aqui. Pastor Jorge, vem aqui comigo. Talvez você está aqui neste lugar, ou você está nos assistindo, seja aqui em BH, em Minas, ou em qualquer lugar do mundo, e você nunca teve esse encontro com Jesus, você nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Talvez você estava longe dos caminhos do Senhor, talvez você estava decepcionado, mas eu quero te dizer algo: Jesus te ama, Jesus quer entrar na tua vida. Aleluia. E se você quer neste momento receber ou entregar a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nisso eu vou pedir que o pastor Jorge me ajude, que você possa fazer essa oração. Pastor, eu fiquei emocionado ali porque eu sou da época que a valorização da igreja era muito maior do que hoje. Sim, é. Nós interagimos ali com pessoas de várias partes do mundo. Tem pessoas reconciliando-se com Jesus. Aqui, ó, Estados Unidos, Portugal, Glória a Deus. França, Espanha, Bolívia, Glória a Deus. e todo o Brasil. Tem o número de um telefone aí na tela. Mas eu sei que aqui dentro também hoje, e hoje eu falei no programa de televisão sobre o valor da igreja. Nunca vi tantas pessoas criticando a igreja local. Pessoas dizendo também: eu vou me acostumar, vou ficar em casa, agora não vou vir mais para a igreja local. Mas nada substitui, irmãos, um momento como esse. Assim é. E talvez você entrou aqui, ó, pensando:
Meu Deus, o que será de mim amanhã? Essa palavra, irmãos, me trouxe à memória muitas coisas boas. Sempre a minha igreja. Essa igreja se tornou um referencial em todo o Brasil, porque não fechamos nem um dia, mas até hoje tem pessoas dizendo: pastor, quando é que a igreja vai reabrir? Eu falei: ela nem fechou. Assim é. Amém. E agora é dada uma oportunidade para você que está frio, afastado, você que veio com um amigo. Eu queria tanto, que você olhasse para quem está do teu lado assim, faz uma oração por essa pessoa, faz. E repitam comigo assim, todos vocês: Senhor Jesus, salva esta pessoa, liberta esta pessoa. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece todos que estão aqui. E todos que estão aqui, à minha direita, à minha esquerda, à frente, atrás, se o Senhor tem chamado, que esta pessoa aceite o seu chamado. Em teu nome, Senhor Jesus, eu faço esta oração. Amém. Você quer? Você fez esta oração pela primeira vez? Você quer? De verdade? Enquanto canta-se uma canção, dá um sinal com a sua mão bem alto aí. Dá um sinal bem alto, fala: eu fiz esta oração hoje de entrega. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem cá, ajude esta pessoa a vir até o altar. Vem com ela. Olha aí, gente, tem vidas vindo aqui, lá de cima. Vem cá, chame seu namorado, chame sua filha, chame seu filho, seu genro, seu marido. Fala: vamos lá. Vem, desce da galeria. Vem cá no altar. Vem depressa. Vamos superar a decepção. Vamos superar. Vamos envergonhar o diabo. Vamos envergonhar. Vamos arrebentar com ele. Ai, pastor, eu estou fumando, estou bebendo. Vem do jeito que você está e fala: Jesus, eu vou agora, eu vou para o teu altar. Aleluia. Olha quantas vidas vindo. Não diga: vou depois, amanhã. Ai, eu não estou preparado. Não, é agora, é agora, é agora. Vem, irmãos, que coisa linda. Vem da galeria, pergunte essa pessoa e fala: você quer ir? Eu vou com você. Chegue mais à frente, chega ali com eles. Olha, eu sei que tem pessoas querendo vir. Você está livre para vir aqui. Fora os que estão em casa em todo o Brasil, em todo o mundo, hein, recebendo a Cristo. Tem mais pessoas vindo, tem mais pessoas vindo. Vem. Ele nos ungiu para pregar libertação. Pastor, que palavra abençoada, viu? Precisamos disso, viu? Tem mais alguém? Você quer ver como é de Deus? Quer ver como é de Deus? Estende a mão para quem está do teu lado aí. Estende. Se tiver alguém que está preso ainda, vai libertar agora, em nome de Jesus. Você sabe que depois das eleições tem um peso, né? Tristeza. Está assim nos Estados Unidos também, né? Dividiu a nação. Então aqui está uma tristeza, mas Jesus é a sua alegria. Jesus é a sua alegria. Vem cá, vem no altar, vem. Se tiver alguém, vem depressa. Ele nos ungiu para pregar libertação. Mas já tem umas vidas preciosas. Vem cá, rapaz, aqui, ó. Chega aqui, vem cá. Vem aqui pertinho. Glória a Deus. Ela está com você? Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história. Pode olhar para mim. Glória a Deus. Tem mais um jovem vindo aqui. Dá um aplauso a Jesus. Olha aí. Glória a Deus. Eu sinto que tem mais. Irmãos, vocês me conhecem. Eu estou aqui na igreja há 40 anos. Todas as vezes que eu quero encerrar e Deus fala comigo, tem uma pessoa que é à minha esquerda. Eu vou dizer aqui assim, ó.
Você pode até não vir aqui, eu não sei se é embaixo ou em cima. Você pode até não vir aqui, mas que Deus está falando com você, que chegou a hora de você tomar uma posição nessa direção aqui, ó. Se é você, o ruim é se a pessoa me procura no final do culto. O negócio é agora, é você falar: pastor, sou eu. Você vê que eu não estou falando aqui onde tem muito mais pessoas, é aqui, o negócio é aqui, ó. Afastado de Deus, afastado da igreja, frio com Deus. Deus quer que você renove a sua fé. Deus está falando com você. Se você quer vir à frente, venha. Você está livre para vir nessa direção. É como um holofote que passa assim e Deus fala comigo. E não acontece isso todo dia, não. Agora, quem sou eu para ficar insistindo? Você tem que querer, tem que partir de você. Então nós vamos repetir essa canção, você vai sair do seu lugar. Se você quiser ir embora depois, sem a bênção de Deus, você vai. Mas se Deus está falando com você, é hoje e é aqui agora. Bem depressa. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, e Ele nos ungiu para pregar libertação. Você não tem como fugir de Deus. Ele escolheu falar aqui no coração. Vamos estender as mãos para essas vidas. Que legal, você falou com ele. Que legal, jovem. Tem dia que Deus fala com a gente que a gente não tem como resistir. Você não viu o pastor falando que Deus chamou ele? Você é como uma árvore. Você tem que produzir frutos, né? Você tem que produzir frutos. E não tem como fugir de Deus, né? Você veio, Ele te chamou. Digam assim, vocês que estão aqui no altar: Senhor Jesus. Repita bem alto, repita com ela também: Senhor Jesus, tudo que eu fiz que te entristeceu, me perdoe, lava-me com teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu entrego ao Senhor o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Lava-me com teu sangue. Eu sou do Senhor e o Senhor é o meu Salvador, único e suficiente. Bem forte agora. E eu desligo da minha vida toda consagração a quem quer que seja e me consagro ao Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus. Vira para lá, vira. Olha como que você é importante. Olha o povo todo aplaudindo. Você não ia nem vir aqui hoje. Onde você veio aqui? Olha aqui. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer muito. Eu posso orar por você. Posso te dar uma cartinha falando da programação da igreja. Posso dar uma Bíblia, dar um Novo Testamento, alguma coisa. Tá bom? Você pode acompanhar. Vai com ela ali dentro daquela sala. Vai ali, queridão. Vai ali debaixo dos aplausos da igreja. Vai ali com o conselheiro. Vai lá. Pastor, você não sabe como a sua palavra foi importante para a igreja. E eu vou pedir que você faça uma oração, por duas orações em uma. Eu vou pedir que você faça uma oração para Deus encher o nosso coração de amor pela igreja. Sabe, irmãos, porque isso não se prega mais ultimamente. Muitas pessoas estão criticando a igreja, criticando a Bíblia. E eu vou pedir que o pastor faça essa oração. Eu sou apaixonado com a igreja. Jesus veio para estabelecer a igreja. Ele é o pai da igreja. Ele viveu pela igreja. Ele morreu pela igreja. Ele ressuscitou pela igreja. E Ele vai voltar para buscar a igreja. Igreja local, eu e você. Então eu vou pedir ao pastor que você tenha amor pela igreja. Porque é uma mensagem tão... E eu falei isso hoje na televisão.
Falei hoje, na televisão, falei hoje. Está gravado para sair sábado, amanhã já sai, melhor dizendo. Rede Globo ligando, Rádio Tatiaia perguntando sobre eleições, o valor da igreja. Então, pastor, como você é o profeta de Deus hoje aqui, faz esta oração. Eu tenho um prazer em vir para a casa de Deus. Eu tenho prazer em estar aqui. Tem gente que larga a casa de Deus à toa, porque alguém não cumprimentou, porque alguém falou mal da igreja. Irmãos, apaixone-se pela igreja, ame a igreja. Quantos de vocês estão assistindo em casa? Não vou mais à igreja, eu vou ficar. Ore por nós, pastor. Essa é uma oração que eu te peço. Depois eu vou pedir outra, tá? Só gostaria de falar algo antes de orar. Algo que eu mencionei aqui sobre a igreja, a importância. Nós temos o privilégio ainda de nos reunirmos, de poder estarmos juntos. Eu sou tão apaixonado pela igreja que quando eu fui convidado para pregar na Itália, eu tinha uma agenda muito forte na Itália. Eu tinha um dia a mais para ficar na Itália. Eu falei assim, eu estava pregando em Nápoles. E eu falei assim, será que esse dia eu posso ficar livre e eu quero conhecer Roma. Mas muitos falam assim, eu quero conhecer Roma, mas vocês não sabem o que eu realmente queria conhecer. Eu não queria conhecer ali os lugares turísticos. O lugar que eu queria conhecer e o que eu fui conhecer foi as catacumbas. Porque ali a igreja era perseguida, mas eles não deixavam de se reunir. Eles se reuniam nos cemitérios, debaixo das catacumbas. E eu falei assim, eu quero ir ali onde meus irmãos se reuniam e estavam juntos. A igreja nunca deixou de se reunir. Nada parou a igreja. Um vírus não pode parar a igreja. Nós somos a igreja poderosa de Jesus Cristo aqui na terra. Nós temos que ser como o salmista que disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, como é bom poder estar na tua casa, Senhor. Como eu amo a tua casa, Senhor. Pai, eu te peço neste momento, Senhor, que esse mesmo amor venha sobre cada um que está aqui, sobre aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que talvez ainda estão com dúvidas do que está acontecendo. Pai, eu te peço que este amor, Senhor amado, de podermos estarmos juntos como igreja, Senhor, e realmente estabelecer o teu reino aqui na terra, venha sobre cada um de nós neste momento. Pai, que venha ser tão grande, Senhor, esta paixão, este amor, ao ponto de querermos estar aqui todos os momentos, todos os dias, que nada mais deste mundo, Senhor, venha querer roubar este prazer, Senhor. Pai, que não seja um entretenimento, um futebol, uma televisão, um filme, Senhor, um descanso, que venha nos deter, Senhor, para poder estar na tua casa, poder adorar juntamente com os nossos irmãos, Senhor, e exaltar e engrandecer o teu nome, Pai. Coloque este amor em nós, Senhor. Coloque este amor em cada um dos meus irmãos, Senhor. Que eles possam sentir, Pai, neste exato momento, Pai, esta paixão entrando no coração deles, esse desejo, este querer de poder estar na tua casa, Senhor. Aleluia. Eu te agradeço, Pai, por este amor que o Senhor já está colocando, no nome de Jesus. Aleluia.